Olá, meus irmãos, eu sou Yáscara, para quem não me conhece, consagrada da comunidade Aliança, graças a Deus, da comunidade Shalom, Missão Mossoró. Então, eu vim partilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência de ter ido em missão, né? Para quem não sabe, eu vou fazer um pouco do resumo da minha história. Eu entrei na comunidade em 2015, não, 2005, muito. Entrei na comunidade em 2005 e mandei carta para a comunidade de Aliança. Sempre sentia muito desejo de dar tudo a Deus, de responder a Deus com generosidade, né, de ser mais, de dar mais. Mas sentia que o meu caminho, minha vocação era a comunidade de aliança. E aí, quando eu estava no P1, né, no P1 da comunidade de aliança, ainda lembro demais, lembro como se fosse hoje. A Alexandra era a responsável local, me chamou numa festa de aniversário da comunidade de aliança, da comunidade de vida de alguém, me chamou no cantinho e perguntou que se a comunidade me convidasse, se eu iria em missão. Prontamente eu respondi, sim, vou. Na hora que a comunidade me pedir para ir, eu vou. Mas sem muita consciência, para falar a verdade, sem muita consciência do que eu tava falando. E aí, né, eu tava brincando, mas a Alexandra não, né? Pouco tempo depois, ainda como P2 da comunidade Aliança, a comunidade me pediu para ir em missão para a Escola de Evangelização em Fortaleza. E aí surgem todos aqueles medos que são muito normais, que são muito comuns e que fazem parte, né? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Que surpresa é essa? Que novidade é essa? Que caminho novo? Mas por graça de Deus eu acabei indo, né? Contra, né, todas as coisas que estavam ao meu redor. Né? Tudo dizia que era loucura, inclusive a minha cabeça dizia que não tinha a mínima lógica de eu ir em missão naquela época. Mas Deus estava me pedindo, né, pela voz das minhas autoridades e pela voz da comunidade que me consultou. Então eu resolvi ir. E aí eu fui para a escola de evangelização, né, dia 14 de abril de 2006. Cheguei em Fortaleza, como eu costumo brincar, cheguei em Fortaleza puxando a cachorrinha, né, uma menina do interior, muito mimada, sem nenhuma experiência de vida. Fui, né? Deus me pediu, eu fui. E, meus irmãos, como foi frutífero e como foi fecundo ter dado aquele sim a Deus naquele ano, naquele tempo, né? Sempre digo que fui puxando a cachorrinha para Fortaleza, né? Sem muita experiência de vida, sem muito conhecimento de nada, sem nem muita assim, experiência com Deus ainda muito imatura. Mas o quanto Deus fez ali, né? Ter respondido a Deus com generosidade e ter ido em missão naquele tempo foi essencial. A escola de evangelização, quando eu fui, era o segundo ano, ainda não sentia muita certeza de como eram as coisas. Eu me lembro que a gente foi nesse ano da escola de evangelização, no ano que eu estava, que se começaram as vigílias de evangelização. E para mim o quanto foi forte participar da vigília, né? Eu achava que eu não tinha nada para dar, né? Eu olhava para mim e dizia, não tenho nada para dar para esse povo, eu não tenho nada para oferecer. E na primeira vigília que a gente participou, era só nós da escola de evangelização evangelizando ali no Dragão do Mar. Nessa época o Dragão do Mar ainda era bombando, muita gente, aquele movimento. E a gente foi evangelizar e eu me lembro da primeira pessoa que eu evangelizei. Né? Já a primeira pessoa que a gente não esquece, né? Eu evangelizei uma menina, cheguei a menina, eu olhei para a menina e a face da menina me chamou muita atenção. Né? Era uma pessoa que estava totalmente transfigurada, você não via nem que era um ser humano direito, uma maquiagem muito forte, aquelas coisas bem drag, né? E aí eu pedi para sentar, né? Ela estava sozinha, sentada no chão. Perguntei se eu podia sentar ao lado dela. Ela disse, pode sentar aí, fica à vontade. Eu disse, e esse copo aqui é só bebida? Ela riu assim, disse, não, é o meu vômito. Aí eu tirei o copinho, né, com aquela maior delicadeza do mundo, tirei o copinho e sentei. E a gente começou a conversar, né? Eu não sabia muito o que dizer para a menina, mas a gente começou a conversar, né? Ela foi me contar toda a história, algumas coisas da história de vida dela. E eu, sem saber o que dizer, contei da minha, né? Fui contar a minha história de vida, a minha experiência com Deus, quem eu era, o que eu tava fazendo ali, papapá.
Aí depois a gente conversou muito, afinal eu rezei por ela. E essa menina me marcou muito, né? A experiência com essa menina me marcou muito. Porque a gente sempre escuta dizer assim, o homem de hoje precisa de Deus, a sociedade está muito secularizada, não conhece a Deus e tudo. E parece que essa é uma coisa muito disforme. Mas nesse dia, a humanidade tinha um rosto para mim. A partir desse dia, essa humanidade tinha um rosto para mim. E era aquela menina de forma em particular. Ela tinha um rosto, tinha uma maneira de ser, tinha umas feridas que eu já tinha ouvido ela contando algumas coisas. E aí, como foi feliz, assim, poder... Depois eu peguei o contato dela e fiquei acompanhando ela, né? Quem sabe como é as histórias da escola de evangelização, sabe? A gente fica no pé da pessoa até evangelizar. E o quanto foi bom ter visto aquela menina caminhando, dando passos, né? Se batizando. Ela nem batizada, né? Ainda era. Eu ouvia falar de Jesus como a gente escuta falar, assim, de qualquer pessoa. Isso é muita importância. Mas a escola de evangelização foi uma experiência, assim, magnífica para mim, assim, nesse sentido do quanto a nossa oferta de vida ela é urgente e é necessária, sabe? O quanto a necessidade da evangelização ela é necessária. Um outro casal, na verdade no casal não, a família inteira, a gente morava no bairro de Fátima, quem conhece ali na Sebastião Leme, no bairro de Fátima. E aí a gente evangelizava de porta a porta. E a gente fez setoriou o bairro, e na parte do meu bairro que cabia a minha dupla, tinha uma família que nem sequer também era batizada. O pai, a mãe, o filho, ninguém. Né? Então, como foi bom ver, acompanhá-los ao caminho de Jesus, evangelizar, assim, da base, né, nos sacramentos, na experiência com Deus, e vê-los, sabe, recebendo o batismo, recebendo a criança também recebendo o batismo, os pais recebendo o sacramento do matrimônio. Então tudo a gente começou a ver o quanto a necessidade da evangelização ela era urgente, quanto a oferta das nossas vidas ela era necessária, imprescindível para aquela pessoa em particular. Não é a humanidade enquanto algo abstrato, era aquele povo que precisava ouvir falar de Jesus. Era aquele povo que precisava ter uma experiência com Deus e com a misericórdia de Deus. Aí, depois daí, a gente sentiu o desejo de Deus de permanecer em missão e mandei carta para a Comunidade de Vida, né? Para uma das partes da minha vida que eu fui missionária assim da Comunidade de Vida, fui para Quixadá, morei em Quixadá, depois morei em Patos, no D2 da Comunidade de Vida, e de Patos, em 2010 foi que eu pedi para vir para a Aliança. E assim, eu sempre escuto dizer que ter ido em missão, né? Quando eu fui, eu estava na época da faculdade, estava quase me formando. E quando eu fui, aí toda aquela dificuldade de soltar, de largar, o quanto foi difícil. Sempre escutava, você vai perder tempo, você vai perder os melhores anos da sua vida, né? O auge, entre aspas, o auge da minha juventude na Comunidade de Vida. Mas, meus irmãos, eu não me arrependo hora nenhuma. O quanto eu fui feliz por ter ido, o quanto eu sou feliz por ter voltado, né? Eu fui por ter escutado uma voz de Deus e eu voltei por escutar uma voz de Deus, né? Fui uma menina velha, imatura, cheia de manias, de vícios, de costumes, de feridas. E como a gente costuma dizer na comunidade que Deus, ele tem coisas e tem graças que ele só cura dentro da comunidade, né? Quando a gente está rezando juntos, tem graças que Deus ele nos dá também só na vida missionária, né? Para quem foi em missão, a experiência com a providência de Deus, a experiência com a vida de oração, a experiência com a misericórdia de Deus é muito forte. Vale a pena investir nos seus melhores anos. Eu não me arrependo de jeito nenhum de ter ido, né? Não me arrependo de jeito nenhum de ter voltado. E sou muito feliz hoje, como consagrada, como comunidade de aliança. E acho que muitas coisas, muitas graças eu ainda bebo de ter ido em missão. Se Deus ele convida, se Deus ele nos chama a um chamado particular, o que somos nós para responder? Eu sempre me lembro muito daquela frase de Bento XVI, quando ele vai dizendo que Deus ele não tira nada da nossa vida que
Deus não nos pede nada que tire da nossa vida a beleza e a felicidade. Então foi isso que Deus me deu, né? Não voltei da comunidade de vida, não uma outra pessoa, assim, mas uma pessoa transfigurada pela graça, né? Que tocou no mistério da graça de Deus, né? Se fosse contar todas as minúcias, seria muito mais tempo do que aqui a comunidade me pediu. Mas vale a pena a missão, viu? Vale a pena ter ido, valeu a pena a experiência da fraternidade, da vida missionária, valeu a pena a experiência da oração, enfim, vale a pena gastar os melhores anos. Se Deus ele nos chama, se Deus ele nos convida, quem somos nós para dizer não, né? Então, se Deus ele convida e chama você à missão, vá, que você vai tocar na graça. E eu tenho certeza que um dia estará aqui contando o seu testemunho, a sua história do quanto a misericórdia transformou e transfigurou a sua vida. Um abraço, shalom.